Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simone Gantuá, esse é o Direito Empresarial do século XXI e hoje a gente vai falar sobre a letra de crédito do agronegócio. E eu trouxe esse tema aqui para vocês porque esse tema, ele é um tema que mistura direito empresarial e também investimentos, já que quando você fala da letra de crédito do agronegócio, você adquire uma junto a um banco, você está se tornando credor desse título de crédito e, portanto, você está investindo num título de renda fixa. Mas antes da gente falar sobre a perspectiva do investidor, vamos falar um pouquinho juridicamente desse título de crédito, que é pouco falado, as pessoas pouco falam dos títulos de crédito do agronegócio, que são ligados ao agronegócio, e eu pretendo não toda semana, mas de vez em quando trazer alguns deles para vocês conhecerem já, que é um assunto muito pouco falado por aí. Então vamos falar um pouquinho da letra de crédito do agronegócio. Mas antes disso, dá o seu like, dá o seu joinha, subscreve o canal para a gente continuar produzindo um conteúdo bacana e de qualidade para você por aqui, toda quinta-feira ao meio-dia. Então vamos lá. A letra de crédito do agronegócio ela é um título de crédito que é regulado pela Lei 11.076 de 2004. Lei essa que sofreu substanciais mudanças em 2020 com a Lei 13.986 de 2020, que regulamentou títulos de crédito escriturais. A letra de crédito do agronegócio ela sofreu alguns impactos na perspectiva dessa lei que traz a escrituração, mas não especificamente nesse assunto, já que para ela a regulamentação ela era um pouquinho mais específica desde o princípio, e isso especificamente não foi grandemente modificado em relação a ela. Então, a letra de crédito do agronegócio, ela vai ser um título de crédito causal. E por quê? Porque o fato gerador da sua emissão é justamente captação de recurso pelas instituições financeiras para financiamento, né? Porque eles são vinculados a direitos creditórios, né, decorrentes de negócios, não só realizados por produtores rurais e suas cooperativas, mas também ligados a empréstimos e financiamentos relacionados à produção, aquisição de máquinas, insumos, implementos. Então ela permeia toda a atividade do agronegócio, né? Então ela não está só na atividade fim, ou seja, plantar, colher e etc., mas também naquilo que está em volta para que você dê subsídio à realização do agronegócio, que é uma atividade de suma importância para o Brasil, embora quem mora nas grandes cidades muitas vezes não tenham a noção e a dimensão do tamanho da atividade do agronegócio no Brasil. Pois bem, esse título de crédito, justamente por ser uma atividade muito ligada ao comércio exterior brasileiro, essa lei lá no artigo 23, parágrafo 4º, vai ter uma regrinha que permite que esse título implemente cláusula de correção monetária baseada na variação cambial. Então, isso é uma possibilidade dessa emissão dessa letra de crédito do agronegócio. Ela é um título de crédito nominativo, ela é um título de crédito de livre negociação, representativo de uma promessa de pagamento em dinheiro, e ela é um título executivo extrajudicial. Isso significa dizer que se você adquirir junto a um banco uma letra de crédito do agronegócio, ou seja, uma LCA, você necessariamente poderá, em caso de inadimplemento, ter que mover uma ação executória para fazer valer os seus direitos. Essa é a pretensão que você exerce em caso de inadimplemento desse título de crédito. Esse título de crédito, ele tem requisitos específicos, esses requisitos estão no artigo 27, e são aqueles requisitos que a gente costuma ver na maioria dos títulos de crédito que vocês estudaram na faculdade. Nome da instituição emitente, número de ordem, local, data de emissão, o nome daquele título específico, letra de crédito do agronegócio, valor nominal, identificação dos direitos creditórios às quais ela esteja vinculada, taxa de juros, data de vencimento, nome do titular e cláusula ordem, porque ela é de livre negociação, então ela tem que ser endossável. Então, esses são os requisitos básicos da letra de crédito do agronegócio. É importante a gente destacar aqui, em relação a ela, como eu disse para vocês, que a letra de crédito do agronegócio ela não sofreu a regulamentação em relação à questão da escrituração. E por quê?
Porque o artigo 35, embora com uma redação alterada, ela pode ser emitida escrituralmente, mas a escrituração dela é um pouquinho diferente da CDCA, porque no certificado de direitos creditórios, que está regulamentado no 35 e no 35A, a forma de escrituração é facultativa, ela pode escolher entre dois sistemas diferentes, mas a LCA não. Ela pode ser emitida sobre a forma escritural, mas esses títulos têm que ser registrados e depositados em entidades autorizadas a exercer atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros e de valores mobiliários, enquanto a CDCA, a Cédula de Direitos Creditórios do Agronegócio, ela pode ser feita por quem exerce essa atividade ou, alternativamente, no sistema eletrônico de escrituração por alguém que é autorizado pelo Banco Central. Então, é importante que vocês saibam que a LCA só tem um sistema possível, enquanto a CDCA você tem dois, embora a CDCA não seja um dos temas que a gente vai tratar, não é um tema que a gente vai tratar aqui, mas eles são dois títulos que são regulados num capítulo único, embora tenham disposições que sejam afetas, ora a um, ora a outro. Mas nessa parte aqui do artigo 34, ela trata dos dois, mas individualiza muito claramente qual é o assunto, quando é que a LCA, qual a regra que a LCA se submete, e especificamente a ela, a regra é própria, a regra é clara, já dizia o Arnaldo César Coelho pra gente. Pois bem, agora vamos falar um pouquinho desse título de crédito sob a perspectiva do investimento, né? Ele é um título de crédito que funciona, na prática, como um título de crédito que ele pode ser, obviamente, emitido por uma instituição financeira pública ou privada, e ele é um título de crédito que ele é vinculado a direitos creditórios do agronegócio. O que significa isso sob a perspectiva do investidor? Significa que quando você compra uma letra de crédito do agronegócio junto a uma instituição financeira, porque é ela que vai te vender, porque é ela que emite, você está dando dinheiro ao banco para que o banco exerça ou financie a atividade vinculada lá ao artigo 23 que a gente leu. Então, você está indiretamente fomentando a atividade do agronegócio. Isso acontece também com a letra de crédito imobiliário, só que você vai destinar, esse valor vai ser destinado a empréstimo ou financiamento de atividades ligadas à construção civil, né, que é o imobiliário. Mas aqui a gente está falando de agronegócio, é do agronegócio. Então, quando você compra uma letra de crédito do agronegócio, você empresta esse dinheiro, e a gente vai falar um pouquinho sobre liquidez aqui daqui a pouquinho, e você espera que o banco, na data e no momento aprazado, ele te devolva esse valor com os juros pactuados naquele contrato, naquele título que você está emitindo. Então, por isso ele é considerado, inclusive, um título de renda fixa, porque o banco pega esse dinheiro e, a partir daquela taxa de juros que foi pactuada, ele empresta dinheiro aos agroprodutores e financia o agronegócio. Esse valor, essa taxa de juros, ela pode ser os mais variados critérios podem basear essa remuneração desse título. Então, ela pode ser um percentual sobre o CDI, pode ser sobre o CDI mais um spreadzinho, né, mais um valor a mais do que simplesmente a referência de remuneração bancária. Pode ser também alguns índices inflacionários, como IPCA, IGPM, ou pode ser uma taxa pré-fixada também, né? Ou seja, ela pode ser pós ou ela pode ser pré-fixada. Quando a gente fala em IPCA, CDI, a gente está falando de pós, porque esses valores eles são variáveis ao longo do tempo. Então, você vai com uma pós-fixada. Quando você fala em pré-fixada, você já sabe de antemão qual é a taxa de juros que vai ser implementada naquele contrato. Todas as duas formas têm prós e contras, porque no ambiente inflacionário, a pré-fixação ela se torna um pouco perigosa, porque você não sabe o que você vai encontrar no final dessa jornada e pode ser que você pegue uma taxa pré-fixada muito desvantajosa para você ao longo do tempo.
né? E aí a gente já entra num outro ponto aqui desse vídeo que é importante, é que você não tem uma liquidez imediata. As letras de crédito do agronegócio, elas têm uma carência de no mínimo 90 dias e elas podem ter a possibilidade de antecipação do resgate. Então vamos imaginar que você tenha emprestado para vencer daqui a um ano. Você tem uma carência mínima de 90 dias e esse contrato eles podem permitir que você resgate com antecipação, que você retire o seu dinheiro com antecipação. Quando é possível a antecipação, quanto maior a possibilidade de eventos de liquidez antecipados, normalmente a taxa de juros que é remunerada ela é menor, tá? Então, se você quer uma taxa de juros mais vantajosa, você vai ter que esperar o final desse contrato para você receber o seu rico dinheirinho de forma tal qual foi pactuada e também com uma taxa de juros mais vantajosa do que uma que te dá uma liquidez. Muitas vezes as pessoas querem alguns investimentos com liquidez imediata, mas na LCA isso não vai ser vantajoso para você. Muito provavelmente não será vantajoso para você e aí talvez seja melhor você procurar algum outro tipo de ativo. Uma questão interessante é que desde 2013 as letras de crédito do agronegócio, elas são garantidas pelo fundo garantidor. Então, se você investir em LCAs, você vai ter uma garantia de inadimplência do banco em até 250 mil por CPF. Então, obviamente, vinculados àquela instituição financeira especificamente. E isso inclui o principal e os juros, tá? Mas até 250 mil reais. Então, para você que investe e quer ter uma garantia maior, vale a pena pensar e cogitar a hipótese de utilizar a LCA. Uma outra vantagem também é que para CPFs, a LCA ela é isenta, seus rendimentos são isentos de imposto de renda. Então, também, justamente para incentivar realmente a captação de recursos através de CPFs, né, para que a gente não fique, o sistema econômico não fique tão dependente do investimento de pessoas jurídicas entre si ou com terceiros, né, evitando-se esse tipo de coisa. Ele tem a vantagem de ser um título que você emite, que você adquire com valor baixo, então você não precisa, ele não é um investimento que você precisa de uma nota de partida muito alta, né, de um valor muito alto de investimento. Isso também ajuda a permitir que você que está assistindo esse vídeo, que fala, ai meu Deus, eu não posso investir porque eu não tenho dinheiro, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E a gente tem, se você entrar no seu banco e pesquisar, você vai ver que as LCAs, tem LCAs de valores bem módicos, então você pode começar a investir com valor baixo, inferiores a R$500. Então é possível que você consiga investir. Claro que existem outros títulos que você emite, que você adquire, outros investimentos que você faz, que podem ser até de valores menores, mas esse aqui para quem as pessoas que são moderadas, umas pessoas mais medrosas, né, que tem um pouco mais de receio de investir, talvez esse aqui possa ser um investimento interessante para vocês. Queria só terminar esse vídeo dizendo que, como a gente já tinha visto, esses títulos são registrados e administrados pela CETIP, que é uma subsidiária da B3, né, da Bolsa Brasil Balcão, que é a Bolsa de Valores do Brasil, né, que fica lá em São Paulo, a antiga Bovespa, né? E esses títulos, eles são autorizados, né, essa CETIP ela é autorizada pelo Banco Central a fazer essa negociação, né, de ser o agente que vai registrar e escriturar esses títulos. Isso dá muita rigidez, né? Para quem não sabe, eu estou falando para vocês, eu sou acionista da B3 e ela é uma sociedade que funciona, que faz muito bem o seu trabalho, tem informações riquíssimas no site da B3, acho que vale a pena. Muitas vezes você, quando tem algumas dúvidas sobre investimento, vai lá, porque eles são muito didáticos nas explicações. Eu mesma fiz alguns cursos gratuitos que a B3 faz para ensinar para investidores um pouquinho sobre investimento, entender um pouco como funciona a sistemática. Então vale a pena. Eu vou ver se eu consigo, porque eu acho que a questão da
da educação, né, que eles chamam da B3 Educação, ela mudou um pouco, mas no site deles eles têm informações de como é que você faz essa inscrição para você fazer esses cursos gratuitos. Eles ainda têm, eu acredito que eles ainda tenham esses cursos gratuitos, eu acho que vale a pena fazer, principalmente se você está começando a investir agora. Então, terminando então, para a gente concluir mesmo esse vídeo, se você é um investidor que está começando, um investidor moderado, talvez esse seja um ponto de partida aí para você começar investindo. Isso aqui não é uma indicação de investimento, isso aqui é apenas uma informação sobre investimento e você vai tratar de estudar ou buscar outras informações para tomar as suas decisões de investimento. Com isso eu termino esse vídeo de hoje. Na próxima quinta-feira, ao meio-dia, um vídeo novo para você aqui no canal. Até lá, tchau!